Olá, Jorge. Olá, Rogério. Tudo bem? Boa tarde. Oi, Vamos Jorge. fazer mais uma conversa. Hoje, eu e o Rogério, professora e professor do IFTM Campus de Ituiutaba, a gente vai conversar, vamos ouvir um pouco a filósofa, super professora também do Instituto de Filosofia da UF, Georgia Mitrano. Sou suspeita para falar, né? Georgia foi minha orientadora e é ainda uma grande amiga, queridíssima. Nós vamos conversar com a Georgia e ouvir um pouco, né? Ela tem participado de vários debates, várias conversas online sobre temas diversos. E hoje a gente quer escutá-las, né, Jorge? Saber o que você tem para refletir conosco sobre a questão do ensino remoto, das aulas online. Seja bem-vinda. Carol, Carol travou. Primeiro, quero agradecer o convite. Carol é uma pessoa que eu amo de paixão, uma amiga querida, foi uma aluna maravilhosa, é uma pesquisadora e professora que eu sei maravilhosa. Então, é uma delícia poder falar para Carol. É uma honra. Obrigada, Carol. Rogério, prazer, né? Espero que possamos nos Prazer. encontrar fora da telinha, né? Em breve. E é interessante falar sobre isso. Antes da gente começar, eu havia falado que eu acho que eu posso falar em duas abordagens, mas também a abordagem de quem está começando a conhecer, né? Então, a abordagem da professora que trabalha numa universidade pública federal e da mãe que tem um filho, uma criança de 9 anos, um adolescente de 13, que estudam numa escola particular, que estão tendo aulas remoto, né? Então, vou começar a abordagem como a professora, depois eu vou para a mãe, porque eu tenho muitas coisas que eu quero falar, você vai me dizer o tempo que dá para falar. Parem, perguntem o que vocês acharem, tirem dúvidas, pelo amor de Deus. Eu trabalhei com EAD. Antes de entrar na UFO, eu trabalhei na Fundação Getúlio Vargas com educação à distância. Inclusive, cheguei a fazer, tenho lá um diploma, certificado, sei lá. Eu cheguei a fazer o curso de magistério superior, né? Magistério, sei lá, tinha lá um nome que eu nem lembro mais, que era para dar aula, tipo uma extensão, para poder dar aula na Fundação Getúlio Vargas. Naquele momento, há quase 12, mais de 12 anos atrás, a gente não tinha todas essas mídias, o modo de atuação era diferente. Então, falar da EAD, eu trabalhava com cursos de extensão, né, de especialização, na verdade, lato sensu, se não me engano, administração e contábeis, e dava aula de metodologia para graduação. Em graduações, a FGV em Roraima, Rondônia, não nas capitais, mas no interior, que era de difícil acesso. Não existia, né, principalmente uma pós-graduação, ali. Então, quando a gente fala da EAD, é algo que eu acho que a gente tem que pensar. Eu lembro da minha infância, tinha umas revistinhas, acho que era Instituto Universal, outro dia um amigo me lembrou, que você, então, ou seja, a educação à distância é algo que já existe aí há décadas e décadas. A grande questão é, o que é essa educação à distância? É uma educação formal, que é feita à distância. Hoje, nós temos condições de fazer uma EAD? Temos. Ela é boa? Não. Por quê? Porque uma educação formal à distância, de qualidade, ela requer um gasto de dinheiro significativo, de plataforma, de pessoal qualificado. Então, a EAD, ela não é essa coisa, olha, a gente coloca aqui uma telinha, né, e a gente fala. Não, ela requer uma plataforma e uma qualificação pessoal que é muito cara, para ela realmente ter uma qualidade. Ela pode ter qualidade? Pode. Eu sou contra a existência da EAD? Não. A questão é, a EAD que nós temos, ela é de qualidade? Não. Ela substitui o presencial? Não. Porque é algo que a gente está aqui conversando, eu dou aula há mais de 30 anos, gente. Eu trabalhei com ensino básico e depois com a universidade há 20 anos.
Tem uma coisa que não troca, que é o olho no olho. É aquele agito do aluno com um lápis que você sabe que ele tem uma dúvida, que é impossível nesse tipo de plataforma, por exemplo, aqui. Então, não é uma questão de ser contra a EAD, eu acho que essa que é uma, acho que a gente deveria começar a ser uma discussão por aí, mas saber onde ela se aplica e qual é a qualidade que isso tem. Ao mesmo tempo, eu tenho visto nas discussões que as pessoas acham que tudo que é remoto é EAD. Isso é remoto. É uma aprendizagem? É óbvio que é uma aprendizagem, mas é uma educação formal? Não é. Então, atividades remotas, que é o que nós fazemos, não são aulas remotas necessariamente, não são ensinos remotos, né? Tem aprendizagem, porque a aprendizagem está nessa troca. Mas a gente pensar que isso é EAD, não é. E isso, nesse momento, eu acho fantástico. E aí eu vou me atropelar enquanto a professora e enquanto a mãe. Meus filhos até faço votos aqui com a escola, porque a escola ela demorou a entrar no remoto, ela tentou se preparar, mas eu tenho, a Carol conhece meus filhos, em especial o João Guilherme, né, o mais velho. João está odiando com todas as forças da alma dele. Ele detesta a aula gravada. Ele diz que não consegue entender. Agora eles estão começando a ter aulas online muito pequenas, ele diz que está melhorando, mas ele odeia. E ele odeia por quê? Aí eu não sei se a culpa é da mãe e do pai, né? Da estrutura que ele vive. Porque eu sempre ensinei, apesar de eu ser divorciada e o pai dele também é professor da UFO, então nós sempre ensinamos eles a aprendizagem, o estudo, e não passar de ano. Então, eu acho que a fala do meu filho é uma fala significativa, porque ele falou, mãe, acho que a gente tem que ter mesmo. Aí, quando chega no final do ano, reprova todo mundo, e a gente repete o ano para a gente aprender, que a gente não está aprendendo. Eu tive um E não está aluno que falou aprendendo... isso. Hã? Eu tive um aluno que falou isso. Ele falou assim: ó, eu para mim tinha que acabar com tudo, todo mundo repete, o ano que vem faz tudo de novo. É. E isso para mim é um grau de maturidade absurdo, vindo de um menino de 13 anos. E por quê? Não é que ele não queira passar de ano, né, como se fala. Ele não quer ser reprovado, mas ele sabe que ele não está aprendendo. Ele não está aprendendo, em primeiro lugar, que a gente não estava preparado para isso. A gente, por isso que eu tenho muito cuidado em falar da universidade. A gente está sendo jogado enquanto aluno e professor num sistema que nem os professores estavam. Eu, por exemplo, fiz a minha primeira licenciatura nos anos 80. Então, eu não tive Libras. E eu tive aluno surdo-mudo, com deficiência auditiva. Era fatal eu virar para o quadro numa aula de física e fazer a fórmula e continuar falando, e a menina fazia a leitura labial, e os meninos lá atrás, professora, a surda, porque eu não tinha. Então foi assim, um ano, eu no final de 6 meses, eu conseguia fixar para ela, para que ela pudesse fazer a leitura labial, e eu tenho certeza que o aprendizado dela comigo não foi o aprendizado de alguém que estudou Libras. É o que está acontecendo agora. Aliado a isso, por isso que eu estou falando, não é uma questão de ser contra nem de ser a favor, é uma questão de que estrutura a gente está dando. Aliado a isso, a gente está no meio de uma pandemia, num caos político absoluto. Não venham me dizer que as crianças não sabem, porque elas sabem. Uma criança de 9, aí eu vou voltar aqui, meu filho de 9, eu estou falando com mãe, daqui a pouco eu vou para a universidade para falar da heterogeneia que a gente tem. O de 9 me ouve falar. O de 13, você acha que eu tenho controle do uso da internet dele? É claro que eu fiscalizo, é claro que eu observo. Mas realmente vocês acham que a gente tem controle absoluto sobre isso aos 13 anos, no século XXI? O menino tem tanta informação, ele me fala, você viu o que aconteceu hoje? Você viu a bomba de ontem? Eu falo, ainda não vi, porque ele já viu.
Ele já recebeu, ele já sabe, pelos colegas da sala, pelos colegas do grupo de moto, ele faz um grupo de barulhos de moto, então ele sabe pelo grupo de barulhos de moto, às vezes. Então a gente acaba sabendo de coisas em grupos totalmente bobos e até ingênuos, que vai tendo acesso. Vocês acham que o psicológico dessas crianças está preparado para esse tipo de aula? Agora vamos ao professor, que está no mesmo barco. Então eu vou falar eu como a mãe, daqui a pouco eu vou como eu sou a mãe que mora com 2 filhos, divorciada, com 2 computadores, classe média, tem uma estrutura financeira razoável, porque eu sou professora universitária, não ganho rios de dinheiro, porque professor nunca ganhou rios de dinheiro nesse país, mas eu consigo me manter, vai lá devagarzinho, né? Tendo que limpar o filho, ver a tarefa da criança de 9 anos, fazer a comida, lavar a roupa, cuidar dos bichos, que eu tenho uma bicharada em casa, administrar, né? Administrar no sentido burocrático, uma unidade dentro de uma universidade federal, produzir academicamente, não deixar os meus alunos de maneira carente, né? Manter grupo de pesquisa, tentar manter, como a UFO está com o calendário suspenso, suspendeu o calendário acadêmico. Então, a minha função enquanto professora, não como diretora, mas como profissional de educação, é minimamente aquela turma que seria a minha, mandar um texto, não é? Produzir academicamente é estar aqui com vocês nesse momento, enquanto os meninos estão fazendo atividade. E se eu estou assim, todos os demais professores também estão. Certo. Jorge, eu queria te... Eu acho que a primeira questão seria essa, olhar esse momento e como é que é a aplicabilidade disso. Não estou negando ela, não, até depois eu falo porque não estou negando, mas eu estou mostrando o contra. Jorge, eu fiquei pensando assim, até uma reflexão que eu já tenho feito já há algum tempo, o Rogério já tem conhecimento dessa minha reflexão, que é o que eu chamo, eu tenho insistido isso em outros vídeos também, que eu chamo de o perigo da gente incorrer num isolamento educacional, né? Eu acho que nós ainda estamos, acho que algumas pensadoras e alguns pensadores estão trazendo essa discussão, mas ela ainda não apareceu com um corpo que ocupa as reflexões no ambiente educacional, que é esse perigo do termo isolamento social, né? De que modo o isolamento social ele pode incorrer no isolamento educacional? Dentro de qual contexto? Nós temos, vou pensar no contexto do IFTM, no Instituto, que é a Educação Básica, que trabalha com estudantes de 14 a 18 anos em média, né? Primeiro ano do ensino médio e terceiro. Qual que é o que me incomoda bastante? É de pensar a função social da escola. Se eu tiro a escola do contexto, o ambiente escolar, do contexto do dia a dia de jovens entre 14 e 18 anos que durante a pandemia não vão para o ambiente físico, e se a gente suspende o calendário, esses estudantes também, eles vão ficar sem o mínimo contato com professoras e professores. Agora, por outro lado, essas jovens, elas vão ficar em casa acessando a internet. Quem tem acesso intermitente vai acessar a internet vez ou outra. E aí, sem o contato com a escola, sem o contato com a orientação escolar e educacional, porque a escola tem essa função, como que a gente pensa o contexto de 3 meses, 4 meses de afastamento físico, isolamento físico e um isolamento educacional? Quais são os riscos disso? A escola também não tem uma função social muito importante durante a pandemia, e talvez isso nos faça pensar com mais critério a importância de tentar, de construir, de refletir sobre
os ensinos online, remoto, que não é EAD, né? Você já fez essa distinção. O que você pensa disso? O perigo do isolamento educacional. Então, você chegou no ponto que eu ia chegar um pouco mais para frente. Eu quis mostrar os pontos negativos diante da pandemia e, ao mesmo tempo, você não pode ter esse isolamento social total. O dia que eu faço uma live, que eu tenho uma reunião, por mais desgastante que seja, eu acho que é o dia quase mais feliz da semana. Eu vejo carinhas, eu vejo gente, né? Outro dia, uma amiga veio trazer um livro que tinha ficado com ela e eu precisava do meu grupo de estudo. Quando eu olhei para ela e ela não era um entregador, era um rosto amigo, assim, eu queria, se eu pudesse, eu a abraçaria. Porque se nós que somos adultos, preparados psicologicamente para situações mais limites, não essa, porque acho que ninguém estava preparado. Imagina crianças e adolescentes. Então, eu acho que o papel da escola, você está certíssima. A minha questão não é não haver atividade remota. Eu sou totalmente a favor de haver, durante a pandemia, atividade remota. De manter uma conexão. Porque é isso que a gente está fazendo aqui. São as tais lives. Outro dia eu fiz um negócio, como é que era? Livecast, eu nem sabia que esse negócio existia. Eu também estou descobrindo as mídias. Eu até falei para você hoje, vamos ver como é que funciona isso aqui. Eu estou aprendendo a ser convidada, ainda não sei convidar os outros para fazer, né, alguma coisa. Mas eu já consigo entrar, olha, estou funcionando, aquilo que eu estou dizendo. Mas a EAD que eu acho que a gente tem que entrar no campo da discussão séria, do que é uma aula online, o que é uma atividade online. Eu não posso escolher pela escola do meu filho. Eu não posso, e eu vou dizer para você, não é pela escola. São pelos pais que pagam aquela escola. Eles querem crianças que estejam ocupadas. Porque realmente, criança 24 horas dentro de casa, é que eu tenho uns meninos que são bonzinhos, mas chega às 9h30 da noite, o de 9, sei lá, incorpora alguma coisa e vai pela casa. Pobre dos gatos. É claro, dá trabalho. E a gente tem uma ideia, né, que é para mim uma das piores ideias que ficaram do cristianismo, né? Cabeça vazia, oficina do diabo. Você tem que ocupar a pobre criança o dia inteiro. Mas será que é aula que ele precisa? Conteúdo para passar de ano? Ou será que não seria mais interessante? Eu penso assim, eu não saberia dizer numa fase de alfabetização. Eu nunca estudei para isso, não sou capacitada. Então, teria que ser com um professor. Mas eu consigo trabalhar com o fundamental do segundo ciclo e o médio com que eu trabalhei durante anos da minha vida. Trabalhei 14 anos, né, com o ensino básico, segundo ciclo do fundamental e o médio. A gente consegue dar um texto para aquele aluno e um filme para ele ver e entrar numa sala para eles discutirem. A gente consegue uma série de atividades que esses alunos conseguem fazer. E isso faz com que a escola se mantenha presente, com que a escola dê texto. Gente, tem texto de matemática, tem texto de ciência, de história. Não é que não exista. Tem filmes, tem livros, um ciclo de debate. Criança não é estúpida, criança não tem retardo mental. Eu sempre disse isso. Nós temos mania de idiotizar o adolescente, a criança, achando que ele tem uma incapacidade de conhecer. Talvez ele tenha, obviamente, a imaturidade, o pouco vocabulário em determinadas idades, porque é uma coisa que vai sendo crescente, é óbvio, a gente não nasce assim, mas eles não têm incapacidade de discussão. Então, o que eu acho é que, nesse momento, ter aula para o sentido de passar de ano, para atender critérios que nós não sabemos quais são, porque não é de qualidade, são não que não exista algum, deve ter algum aí, eu acredito, e eu vejo o esforço dos professores
talvez manter esse vínculo com atividades remotas, porque a gente não pode sair de casa, então a gente tem que fazer atividade remota. A gente não pratica o EAD, mas a gente pratica a aula remoto, com pequenas interações, e a qualidade disso e o sofrimento que isso tem trazido, porque eu tenho lido muita coisa, para educadores e para adolescentes e crianças, tem sido muito forte. Então, ao mesmo tempo que eles precisam da interação, a gente deveria ter pensado, a gente quanto governo, né? Porque eu acho que tudo isso tem a ver com uma estrutura governamental superior que vem, né, e com uma ideia muito errada de que o ócio é ruim. No ócio você pode ver um bom filme, no ócio você pode... aí volto eu à mãe, que é professora e mãe. O meu pequeno redescobriu os Legos e cria, produz, faz uma série de coisas, cata um livro, vai ver uma arte. Então, assim, é óbvio que eu sou a mãe que pode fazer isso. Aí também tem uma questão. Como é que a gente está fazendo? Porque a gente, na verdade, esse online, para quem é de uma classe menos abastada, financeiramente, culturalmente, socialmente, a gente está aplicando, na verdade, o homeschooling, não é? É isso que está sendo feito, e a prova disso é que ele não é eficiente. Ele não é eficiente. Então, a adequação... Se a Geórgia pudesse escolher, a Geórgia teria suspendido o calendário acadêmico, mantido vínculo constante, de uma maneira que aquela criança se sentisse vinculada, né, com algumas atividades remotas. Por que algumas? Porque eu tenho que pensar que eu tenho uma parcela significativa da população que é incapaz de acessar a internet. Eu tenho 2 computadores em casa, 2 celulares em casa, e eu estou com tarefa atrasada do meu filho porque não tem como usar. E eu tenho internet direto. Imagina quem não tem. Então, é uma pressão de uma forma que, para mim, é uma violência, né, ao educador e à criança, que não resolve o problema, ao mesmo tempo que a escola poderia manter o vínculo de várias maneiras, como a universidade. Eu acho que é isso que as federais, nesse momento, estão pensando, em como manter esse vínculo. Depois eu vou falar por que a EAD ou a aula remoto vai ter que aparecer. Fala, Carol. Carol está com cara de quem quer perguntar. Não, Rogério fica calado assim, ele está... Então, o Rogério está pensando. É que eu não conheço o Rogério, conheço Carol. Rogério caladinho. Estou pensando aqui sobre quando você fala aí dessas atividades, né, de pensar atividades com vínculo. Na verdade, uma coisa que me chamou a atenção, a gente já discutiu isso em outras conversas anteriormente, assim, né, da falta que faz, primeiro, um direcionamento, uma organização, um direcionamento mesmo por parte do governo federal, em diálogo com estados e municípios, né, uma orientação, e tem também um descompasso, né, quando você fala aí, por exemplo, das escolas particulares, que tem uma pressão e até para tentar dar uma resposta, assim, ó, nós estamos fazendo, está acontecendo tudo normal, por uma questão que é financeira também, né, assim, né, de prestar contas, que os pais estão pagando as escolas, e aí precisa dar prosseguimento nas aulas, e aí é como se, assim, né, essas aulas gravadas ou as aulas ao vivo, mesmo que em tempo reduzido, fosse uma transposição daquilo que acontecia presencialmente. Mas eu concordo muito que precisa ter uma alteração da forma desse contato com os alunos nesse momento aí de distanciamento. E aí, na verdade, eu fiquei pensando porque eu acho que o exercício maior agora
nessas semanas que estamos aí nas recuperações e pensando na volta já, que é daqui a 2 semanas, a gente precisa traçar estratégias, ou é preciso experimentar modelos outros de distribuição do tempo, será que os alunos precisam necessariamente ficar nos mesmos agrupamentos aí, cada turma no seu ano de ensino, naqueles horários? Será que não era possível experimentar? Na universidade, eu tenho participado de muitos. Então, assim, né, eu estou fazendo a pós-graduação, está suspenso o calendário, mas, assim, a quantidade de eventos nessas plataformas online, assim, está pipocando. A cada semana você vê professores se organizando para discutir temas pertinentes, sobretudo em relação a essa transformação da educação nesse modelo remoto, mas não somente isso, assim, né? Dedicando mesmo a estudar, a discutir os temas, a fazer, porque na universidade sempre tem vários eventos, agora já não está podendo se reunir para esses eventos presencialmente, mas está sendo transposto aí, a gente consegue inclusive, porque fica disponível na internet, é uma coisa que a gente pode, se não conseguir acessar naquele horário, eu posso chegar depois, né? Na UF está tendo muito esse, acho que é do Par Fivor lá, da UF em casa, então várias discussões e aí acompanhando o chat ao vivo. Então, assim, eu queria que, enquanto mãe e enquanto professora, pensar, será quais alternativas que teriam, a senhora já falou aí de discussão de alguns textos, de vídeos, mas como que seria, no mundo ideal, a escola do ensino médio. A gente tem que pensar no ideal e depois ver como que a gente consegue chegar próximo a isso, né? Viabilizar essas questões. Como que seria a escola ideal voltada para um público de ensino médio nessas condições que estamos agora? Bom, mundo ideal, eu comecei a rir, que eu falei assim, eu quero saber onde está esse mundo ideal, porque eu gostaria dele também. Eu sei que nós estamos jogados em algo que é desconhecido para nós. Então, está todo mundo parado pensando. Então, assim, eu tenho muito medo de quem é totalmente a favor e eu tenho muito medo de quem é totalmente contra. Porque a gente não sabe como é que vai ficar a pandemia. Eu estava lendo um artigo ontem e o artigo ele estava as pesquisas do Pentágono, que eu não sei se é a John Hopkins que está fazendo, né? Mas que o Brasil estaria com um número de 3 a 5 mil mortes em agosto por dia. Não adianta jogar a sujeira para debaixo do tapete. Tem algo, quando eu fiz meus estudos sobre o nazismo, e quando o Reich começa a tentar matar, né, que ele vai dentro da própria sociedade alemã, as pessoas com doenças mentais, né, homossexuais, e eles vão tentar a prática, aspas, da eutanásia, porque isso não é infanticídio, não é eutanásia, em crianças que nascem com alguma deficiência visual, auditiva, e eles se deparam com algo que eles não contavam. As mães não deixam. Algumas vão deixar, mas a maioria não. E é um problema que a gente está vendo agora, porque ao mesmo tempo que estão tentando forçar a abrir escolas, a gente já viu que isso não deu certo, a França tentou, já está é que nós não temos, e esse modelo, ele é caro, ele é extremamente caro, porque ele requer algo que nós não temos tempo, que é o tempo, para um preparo. Então, no mundo ideal, eu teria que ter um preparo para profissionais, eu teria que ter plataformas gratuitas, porque é a sociedade. Eu teria que pagar muito mais para esse professor. Sim, porque ele está usando a rede dele, ele está usando a luz dele, ele está usando a casa dele. Então, eu tenho que pagar mais para esse profissional. Muito mais. Não é pouco mais. Então, o mundo ideal requer um ensino online
mídias, a gente tem que aprender a usar as plataformas, a gente tem que saber como faz. É verdade. A gente vai, eu hoje vou fazer, eu tenho um grupo de estudo, que é maravilhoso. A parte online do meu grupo de estudo está ótima, porque eu estou tendo pessoal de Goiás no meu grupo, de outras unidades que não poderiam participar. Então, assim, é por isso que eu falo para vocês, não é ruim, mas como é que a gente coloca o slide? O primeiro dia do slide, o pessoal ficou uma tarde inteira tentando ver como é que fazia para botar o slide para a noite colocar para a gente. É exatamente isso, a gente está aprendendo. Então, no mundo ideal, a gente seria melhor pago, a gente teria uma plataforma, a Carol não ia dar uma travada de vez em quando, estariam, as crianças estariam preparadas para isso. O problema é que a gente foi jogado diante da hecatombe. E aí, assim, quando a gente pensa, o grupo de estudo que eu faço, que a gente faria sexta-tarde, e em tempos de pandemia nós estamos fazendo terça-noite. Isso possibilitou que outras pessoas viessem. Então, o meu grupo de estudo, nós estamos discutindo as questões do feminismo, estamos trabalhando as questões online, é maravilhoso, mas eu tenho aluno que durante a transmissão cai. O professor não cai, mas o aluno cai. Porque a internet do meu aluno, da filosofia, não é de tanta qualidade. Numa reunião que nós tivemos recentemente com os reitores, foi uma das coisas que eu falei, nós sempre soubemos que a filosofia ela tem dois momentos históricos. Ela tem um momento que a filosofia ela é elite. Até meados dos anos 90, a filosofia é elite, ela só é feita para elite. Quem faz filosofia é elite. Eu entro em 96, tá? Então eu entro exatamente nesse boom em que a universidade começa a se abrir para um público mais carente. Então, hoje, a realidade do aluno de filosofia não é a realidade do meu professor. A realidade do aluno de filosofia é a realidade, até porque você vai ter as políticas afirmativas, a gente tem uma série de questões que vêm sendo desenvolvidas nesses últimos 30 anos, quase, 34, 35 anos, 24, 25 anos, perdão, que a gente tem um grupo de alunos extremamente carente. Com a pandemia, que nós sabíamos que nós tínhamos um percentual elevado de alunos carentes, foi o que eu falei na reitoria. A gente descobriu a qualidade da carência. Qualitativo dessa carência. Então, como é que eu posso pensar um universo? Aí voltamos a EAD e a aula online, que seria o ideal. A aula online, né? Presencial, direta, que fosse gravado, obviamente, o aluno teria acesso dentro da plataforma, mas para isso eu preciso de um aluno que tenha comida dentro de casa. Eu preciso de um professor que tenha um espaço para trabalhar. Vocês estão vendo a minha cama aqui no fundo, né? Eu tenho, eles não vão entrar, meus filhos não vão atrapalhar. Só que qual é o espaço que eu vou ter para fazer uma videoaula de real qualidade? Então, no mundo ideal, por isso que eu falei, eu não sou contra a EAD. Só que pensar EAD, a gente tem que pensar para quem, em que condições, porque para mim, para quem significa a distância mesmo, daquele local que está difícil acesso, né? Ou para algumas formas de extensão, né? Ou alguns latos sensos. Mas no dia a dia, a Carol trouxe a questão, como é que fica essa sociabilização? Né? Daqui a pouco a gente já está vivendo um filme quase de ficção, né? A gente está sentindo esse filme, daqueles em que a gente não sabe quem é o cara que mora no apartamento do lado, que a gente só conhece o entregador. E mesmo assim tem um entregador que a gente nem conhece porque ele deixa na porta e toca a campainha, a gente só abre para pegar. É extremamente complexo. Então, até para criar esse mecanismo de sociabilização, né, é fundamental. Falar numa educação online implica dizer que a mãe e o pai, né,
eu falo a mãe, porque infelizmente no Brasil são as maiorias das mães que criam seus filhos, 58% da sociedade brasileira, chefe de família é a mãe, é a mulher. Então, a gente está trabalhando num universo em que a mulher ainda é aquela que vai cuidar da criança. Claro que a gente tem as exceções, mas a gente não pode se pautar pela exceção. Como é que essa mãe vai trabalhar? Então, o mundo perfeito, você tem que ter alguém que esteja com seu filho em casa, que é uma das questões mais absurdas. Por isso que eu falei, quando eu falei do nazismo, que eu falei, não contaram com as mães, em um dado momento, que é o que está acontecendo, vamos voltar às aulas. Até a sociedade, a pessoa da classe mais economicamente frágil, olha e fala assim, mas eu vou deixar meu filho para a escola para morrer? Porque é algo que a gente vai jogar sobre educação, mas a educação ela não está solta dentro do universo, a educação e as outras coisas não estão grudadas. Está tudo junto. Porque essa é a adolescente, e essa criança que está em casa aprendendo online, ela está com o pai e com a mãe. E aí eu vejo um perigo disso, que a gente às vezes não... Né? Eu estou nos contos de Aya, né? Eu estou quase ali no... eu estou no ficcional, mas é exatamente que é algo que é uma realidade americana que a gente não se toca, que é dar o retorno da mulher ao lar depois que casa. De grandes empresárias, de mulheres que sempre trabalharam. Então, as coisas não estão dissociadas. Quem é que vai ficar com essa criança dentro de casa? Então, além do preparo todo que a gente tem que ter tecnológico, né? Humano, a mão de obra humana, que é o profissional, o professor de altíssima qualidade, né? O tecnológico não só da escola e do profissional, mas das casas. O Estado tem que fornecer isso, certo? Um preparo para a criança e adolescente de estarem dentro dessa situação. Quem fica com eles dentro de casa? Porque não é uma coisa desvinculada da outra. Esses dias, tinha uma matéria, e eu não vou mentir, eu me estressei com a resposta de alguém na postagem. Eu me estressei, porque era uma matéria, né? Vai abrir o comércio e tal, e a matéria assim, mas com quem os filhos ficam para a mãe trabalhar no comércio? A matéria era sobre isso. E eu fui folhear a matéria, eu não estava nem muito focada nessa matéria, estava lendo outras coisas. E aí tinha lá um comentário. E a mulher chamou as mães de vadias, que da próxima vez que tivessem filhos... o termo foi esse, vadias, que têm filhos e não podem... Quando tiver filho, pensa 2 vezes, pode ficar com ele em casa ou não. São as Danieles da vida, do post que circula depois da morte do menino Miguel. A mãe que pensasse antes de levar para o trabalho. Então, para ter tudo isso, eu tenho que ter uma mudança estrutural de uma sociedade classista, de uma sociedade machista. Então assim, a coisa no campo do ideal, por isso que eu ri, ela é tão ampla que, em termos de estruturas brasileiras, eu não sei, talvez na Suécia dê certo, na Finlândia, né? Em termos de Brasil, eu acho que, ainda mais depois desse retrocesso de 20 anos que a gente está tendo nos últimos 2 anos, né? 20 em 2, menos de 2, na verdade, são 50 anos aí para a gente poder mudar uma estrutura dessa, social. Tecnológica, talvez a gente mude. Então, qual a gente hoje aprende Libras, né?
em breve talvez a gente possa aprender braille numa licenciatura, a gente vai poder aprender com as mídias, né? Tenhamos, os cursos já sejam preparados para isso. Mas e a estrutura social que envolve isso? Então, hoje, quando a gente faz a defesa da EAD, por isso que eu tenho medo de quem defende em excesso e medo de quem acusa em excesso. A EAD, ela sempre existiu, eu não sou contra a existência dela, mas a gente tem que saber onde e o como, né? Então, mas se eu defender demais, quem defende demais está defendendo subemprego, está defendendo machismo, porque está defendendo a mulher dentro de casa, está defendendo o abandono de incapaz, que é o menor. E, ao mesmo tempo, eu penso na universidade, quando eu falo do qualitativamente, como é que uma universidade federal, pública, gratuita, do qual nós aqui, somos pagos com dinheiro do contribuinte, que por mais que haja uma hierarquia, nós devemos a esse contribuinte, como é que nós vamos dar algo de qualidade inferior? E aí a gente vai entrar num problema grave, que é se a pandemia não acabar. Né? Georgia, eu acho muito... Eu não sei se respondi, né? Respondi hoje, Perfeito, é isso mesmo. Assim, a gente tem que ir refletindo e pensando as possibilidades, né? Mas tá contemplado. Ô, Georgia, você trouxe algumas questões sobre essa distinção, né? Nem a distinção entre os excessos, nem um sim e nem um não, né? Independente de tantas variáveis, né? Para a educação nesse período da pandemia, utilizando as tecnologias. E aí, Jorge, eu tenho me incomodado muito um problema desde o início, né, que o Rogério já colocou, que é o problema, é a ausência de um plano pedagógico, né, para este momento. Eu acho que ele vem do governo federal, do MEC, sobretudo. Acho que o Conselho Nacional de Educação também deixou bastante a desejar, porque as resoluções elas tratam mais de questões operacionais, burocráticas, administrativas. E isso vem de cascata e chega nas instituições, né? Até o momento, a minha experiência como professora, eu ainda não fui convidada, nem tampouco convocada para uma discussão pedagógica, né? Nesse período. São sempre... na maioria na totalidade das convocações, elas são operacionais, né? Encaminhar documento, porque para cada aula ministrada no formato remoto, online, hoje nós temos um triplo de documentos para comprovar aquela aula ou aquela atividade, né? Então, é isso que você falou, a carga horária de trabalho triplicou, e eu não vou nem entrar na questão da atividade de professoras e de docentes. Mas eu queria uma experiência, que eu sou uma defensora nesse momento do uso das tecnologias, eu defendo, eu acho... não sou contra, eu não sou contra, você não é contra, claro. eu sou uma defensora, porque eu chamo sempre bastante atenção, olha, os estudantes e as estudantes que não têm acesso à internet, nós temos que, nesse momento, nós vamos tratar de um reconhecimento, né? Nas turmas que eu tenho dado aula, numa turma de 30 a 35 estudantes, você tem 2 que efetivamente não têm o acesso. 2. Eu estou falando da realidade do Instituto Federal. E o Instituto desenvolveu o programa da assistência estudantil para viabilizar, são R$120 mensais para viabilizar o acesso, né? Ajuda estudantil. Mas isso só foi possível em função desse momento, né, de não suspender as aulas e você começar a trabalhar essa política estudantil vinculada à questão social, porque a escola não é, isso que você falou, a escola não é desvinculada da realidade da sociedade. Não. Mas
Então, eu vejo ainda professores dizendo que é um erro, que é um equívoco, e eu me pergunto, quando é que a escola saberia que uma estudante mora numa casa e divide o computador com mais 3 irmãos ou irmãs? Quando é que uma estudante, a escola saberia que um professor não tem computador em casa e usa o computador que é da empresa que a esposa trabalha? Então, eu acho que eu sou uma defensora nesse momento com todos esses critérios que você falou. Primeiro, é o que eu chamo de anomalia educacional. Você não vai fazer uma transposição automática e naturalizar o ensino presencial para o remoto. Você não vai vestir. Isso é uma anomalia educacional. E do outro lado, essa relação da assistência estudantil com assistência social. Acontece, Jorge, que essas reflexões elas não têm acontecido em termos de orientação pedagógica, de reflexão pedagógica. Porque o que eu digo, não adianta você ter a estrutura operacional, técnica e tecnológica, mas se você não tem uma orientação, por que é que a escola está fazendo? Por que é que a escola optou por continuar o calendário? Né? Eu, por exemplo, eu acho que a rede estadual de Minas hoje, ela está em vantagem em relação ao Instituto Federal, o IFTM que eu trabalho. Em que aspecto? A rede estadual ocupou o espaço da televisão, com todas as suas dificuldades, com a falta de sinal de acesso, ela ocupou. E as professoras e os professores, eles têm possibilidade de trabalhar aquelas aulas dentro de um material que foi pensado, né? Em tese, foi pensado, foi discutido. O IFTM, os professores foram jogados de uma semana para outra para preparar a aula, para continuar os mesmos horários da aula presencial, e não se pensou em outras alternativas, não se pensou em veicular numa rádio, né? Não se pensou em veicular numa televisão. Se pensou, isso não foi socializado como professores, essa alternativa não foi dada. Então, eu acho que nós temos, por outro lado, o IFTM tem uma vantagem no sentido de conseguir viabilizar políticas de assistência para ter o acesso à internet, que o Estado, eu acho que ainda não chegou nesse processo, não sei se vai chegar. Mas quando a gente teria esse mapeamento do estudante que não tem nem celular, nem computador em casa, nem internet, que mora com 5, 6 pessoas, quando é que teríamos, não fosse esse diálogo, essa possibilidade de outros formatos, outros modos de educação? Então, eu quero te fazer uma pergunta muito direta. Fiz todo esse caminho para te perguntar. A distinção entre uma inclusão afirmativa e uma inclusão negativa. Inclusão negativa. Professora, professor, alguém ou direção chega numa reunião e diz: olha, nós não vamos continuar as aulas, está suspenso porque nós temos 5 estudantes nessa turma que não têm acesso à internet. Isso é o que eu estou chamando de inclusão negativa. Você traz a questão, traz o problema da acessibilidade, mas você interrompe todo o processo dizendo, se não tem, então para todo mundo. Mas você não trabalha o processo de inclusão desses estudantes. E a inclusão afirmativa é, olha, nós temos 5 estudantes, nós precisamos pensar as políticas de assistência estudantil e social para incluir, para trazer. Porque estudantes sempre existiram sem estrutura na sala de aula, sempre ficaram moados no canto, porque não tem acesso, etc, etc. O que você pensa de várias imagens que eu vi na internet veiculadas? Colocaram um estudante, nessa que eu vi, um estudante negro sentado numa rua de terra, um caderno na mão, estudante negro, e lá do lado vinha escrito assim, essa é a realidade do ensino à distância. Qual que é o impacto inclusivo ou não inclusivo de uma publicidade dessa? Que traz o problema da acessibilidade, mas inclui ou não inclui? Penaliza ou não penaliza? Então, a pergunta é bem difícil de responder, Carol, porque ela tem várias nuances, ao meu ver. Eu vou começar como assim, a Geórgia tinha um plano. A Geórgia, se pudesse, a Geórgia tinha um plano. Por quê? Porque a gente... você tem um lado seu que está muito certo, que é
a política inclusiva afirmativa, que seria pegar esses estudantes, como o IFTM está fazendo. Por outro lado, eu tenho alunos rurais, que não vai chegar à internet. Nem que eu dê para ele o dinheiro para ele ter internet, porque na região rural não chega a internet. E na sua maioria, aí a questão do simbólico do negro é exatamente a questão da pobreza vinculada à escravidão, né? Esses seres escravizados que foram colocados, né, nessa condição. Então, você tem duas coisas que estão juntas. Associado a tudo isso, a gente tem a pior de todas as coisas, que é o governo. Se a gente pudesse pensar algo ruim, eu acho que a gente nunca imaginaria tão ruim. Que é literalmente um governo. Você começou falando o que a gente está pensando. E aí a pergunta é, as pessoas, porque assim, eu sou uma professora universitária, você é uma pesquisadora, você é um pesquisador, certo? Nós somos pagos para dar aula, mas para pensar. E na faculdade de educação, nas licenciaturas de um modo geral, quem tem que pensar, tem a faculdade de educação e tem as licenciaturas com as suas especificações que nunca a faculdade de educação vai conseguir alcançar. Isso é um fato. Mas na faculdade de educação e nas licenciaturas, existem pessoas preparadas para pensar. Num país em que pensar é quase um crime, aí a minha pergunta é, foram convocadas essas pessoas que são pagas para pensar? Não é que não tenha gente pensando, é que simplesmente, me parece, eu talvez esteja, talvez pelo impacto das emoções, né? Posso estar cometendo um erro, mas eu tenho 99,9% de certeza que é um projeto de destruir tudo que vem de educação e de não ser acessível mesmo. Então, eu costumo dizer, a gente está entre a cruz e a caldeirinha. A gente não tem uma saída certa. É por isso que eu passo o tempo inteiro assim, nem tanto ao céu, nem tanto ao mar, porque eu vou falar agora como uma professora universitária, né, de uma universidade federal, como uma diretora de uma unidade. A universidade pública, ela tem um tripé. Eu vou começar o tripé diferente, né? Pesquisa, a gente mantém. Minha pesquisa, no sinal, eu estou extremamente produtiva. Exausta, acabada, mas produtiva. Extensão, a extensão não acabou. Tudo isso aqui é extensão, né? A gente continua fazendo. O remoto nos ajuda na extensão. E o ensino. Com a estrutura desse país, desse governo, o ensino foi parado nas universidades públicas por respeito à vida. É um fato. Não há respaldo, as pessoas têm, ao mesmo tempo, na ignorância, no sentido de ignorar a coisa, um governo que obriga a ignorar. Agora querem baixar o número de mortos, não pode mais morrer mais do que tanto por dia. É uma das coisas mais surreais que eu já ouvi na minha vida. Lembra muito a ditadura, né? A gente varre corpos para debaixo do tapete de que eles não existem. Haja comissão da verdade quando isso tudo acabar. Então, e aí você tem que salvaguardar vidas, porque nesse tripé, a primeira coisa, eu não posso deixar meu aluno correr risco de morte. Eu não posso deixar meu docente correr risco de morte. Eu não posso deixar meu técnico correr risco de morte. Então, eu acho que as universidades, no primeiro momento, suspensão, o calendário, foi certa. Nós, no IFILO, ficamos preocupados com seria principalmente os alunos ingressantes. Então, tentar canais, né, de contato. Eu acho que a gente ainda não acertou. É que a gente está fazendo coisa, a gente criou a graduação que criou. Eu, por mim, não daria o nome de aula. Chama de aulas extraordinárias. Eu chamaria de peculiares. Extraordinária é sempre uma palavra muito forte.
Mas, assim, aí tem um coletivo do Filominas, nós nos aproximamos dos CEAs, o que foi fundamental, conhecer a realidade do aluno. Carol foi minha aluna, sabe que eu sempre digo, o dia que você esquece que um dia você sentou no banco como aluna, esquece, sai da sala de aula, você não serve mais como professor. Não serve mesmo, você tem que lembrar sempre que você esteve ali. Porque senão você não serve, não adianta conhecimento. Porque para dar aula você tem que lembrar que um dia você sentou ali. Então, eu acho, e para mim isso é uma das coisas cruciais. O dia que eu esquecer isso, me tira da sala de aula, porque eu não presto para dar aula, eu não presto para muita coisa já. Então, assim, a gente sabe, a gente está tentando ali, a gente está conseguindo, de alguma maneira, ter acesso a esses alunos através de um contato com o movimento estudantil, o que eu acho que é muito importante, porque vamos lembrar da gente quando é adolescente, né? A nossa melhor amiga é dificilmente a nossa mãe, né? Ela é a melhor amiga em outra instância, em outra, né? O colega que vai saber mais, o professor não vai ter esse acesso. Então, o CAFIU, ele consegue, nesse caso, e eu acho que a gente poderia ter mais algumas parcerias, mas, infelizmente, a universidade ela é muito heterogênea. Então, se eu pegar um aluno da medicina, um aluno da engenharia, um aluno do direito, eu vou ter uma gama de estudantes extremamente abastada, que não há problema nenhum. Em compensação, quando eu vou para determinadas áreas, eu não vou sair da saúde, não, eu vou para enfermagem. Vou para biologia, licenciatura. Esse meu aluno é extremamente carente. Não estou nem colocando as ciências humanas que a gente tem. As ciências humanas parece que ela tem, assim, ela não tem meio termo, né, Carol? Quase. É ou tanto ao céu ou tanto ao mar, né? Porque você tem o disparate de quem pôde estudar e tem uma vida intelectual, e você tem uma forma de acessibilidade, tanto que a gente tem uma evasão por causa disso, porque é um dos cursos mais difíceis e tudo mais. Estão sempre nas humanas, no sentido, né, teórico da coisa. Eu vim da biologia, então eu posso fazer essa leitura muitas vezes. Então, assim, ser contra não vai dar certo. Porque aí a Geórgia tinha um projeto, o projeto da Geórgia, no meu mundo ideal, tá, Rogério? No meu mundo ideal, passado abril, suspensão dos calendários acadêmicos até o final de setembro. Retornaríamos em setembro fazendo um calendário, como tantas greves que já fizemos e pudemos repor, sabendo, equipararíamos com o calendário, obviamente, europeu, né, ao norte das Américas, que eu nunca sei bem se é ao norte, depende de quem botou o mapa de cabeça para cima ou para baixo, também a gente tem que pensar isso. Quem é que está em cima, quem é que está embaixo, é quem botou o mapa. Então, equipararíamos, né, começaríamos de novo o ano ali, e ao longo de 2, 3 anos, como nós já enfrentamos greves de 4 meses, 5 meses, a gente iria arrumando esse calendário, seja ele particular, né? Nesse período, nós, porque seria fundamental, porque não tem férias, não há férias numa pandemia, você está confinado. Férias não é para ficar confinado, então a realidade de férias é de outra ordem, né? Eu manteria atividades remotas que, obviamente, para dentro de uma estrutura, a gente mostraria ao aluno que aquilo contaria no futuro, porque senão também você não vai ter, né, a discussão, a gente teria que criar os mecanismos para isso. Manteríamos essas atividades, enquanto isso, construiríamos preparo para professores. Com a pandemia diminuindo, se haveria possibilidade ou não de aula presencial. Construiríamos o mínimo de estrutura, que era o que a gente estava conversando antes na pergunta do Rogério. Por quê? Porque a gente tem esses vários níveis de exclusão e de inclusão. Como é que eu vou fazer com essa criança que mora dentro da fazenda? E eu não estou falando da fazenda do grande latifundiário, estou falando para dentro da no sentido roça carioca. A roça carioca é aquela que não vai ter nada, que tem que andar 5 quilômetros para chegar numa escola que também não tem nada, nem professor. Então,
eu tenho que pensar nesse também. Então, como é que eu teria para poder trazer esse aluno, para ter um mínimo de alunos, né? Se essas aulas poderiam ser gravadas, como seria essa acessibilidade? Pensando nesse Brasil que é heterogêneo, que é enorme, só que nós temos um projeto de destruição da educação. A gente tem um projeto de destituição do valor do pensamento. Eu ando muito irritada. A pessoa fala, eu acho, eu já estou querendo agredir fisicamente. Não me acha nada, pelo amor de Deus. Sim, a opinião, ela se tornou... eu sou uma defensora que falo que tudo é uma opinião, tudo é uma doxa argumentativa, né? Só que a opinião hoje ela é a banalização. Então o cara acha, então você tem gosto sobre cor de roupa, corte de cabelo, pintura da sala, carro. Não me venha falar sobre... é a minha opinião, não me vale. E por que não me vale? Porque eu acho que nós fomos condescendentes. Nos últimos anos, nós fomos condescendentes com quem só nos bateu. Hoje eu li um artigo da Judith Butler em que ela falava que romper com essa estrutura política que está emergindo no mundo, essa estrutura autoritária, ditatorial, não pode ser pela violência. Mas como fazer isso? Como fazer isso? Porque eu vejo implodir. O dia que a gente sair da quarentena, eu vejo uma implosão. Ou vai ser um recolhimento de tal ordem, ou os governos que se preparem, porque as pessoas estão em ebulição. A tampa está saindo. Então, a gente vive esse caos de quase uma proibição do pensamento. 1984, parece que está gritando, estamos proibidos de pensar. Então, aqueles que são pagos para pensar não podem pensar. Ou melhor, não podem aparecer na estrutura do pensamento. E aí eu tenho visto que é algo que, para mim, que talvez eu usasse também, tá? Talvez eu venha a usar, que é o burlar. O que eles querem? Eles querem papel? Então, a gente vai dar papel para a gente não quebrar. E aí vamos à questão do ensino. No estado de coisas em que, enquanto reitores, diretores, nós temos uma responsabilidade, servidores públicos, com a vida de docentes, discentes e técnicos, como é que a gente vai manter a universidade aberta? Então, não dá, aí é a minha questão, que é onde eu acabo polemizando com quem é totalmente, radicalmente contra qualquer atividade remota. A gente tem que pensar agora em mecanismos remotos para manter o ensino a partir de 2021. A hora de pensar é agora, ela não é amanhã. Olha, maravilha, descobriram a vacina, temos medicamentos, toda a população mundial foi vacinada. Uhul, voltamos para a sala de aula em euforia. Mas eu, como ex-bióloga, sei que a coisa não é tão simples. E mesmo que se descubra, quanto tempo até chegar num país que hoje é considerado o país onde os seres humanos daqui podem ser cobaias? Que é isso? Então, a gente tem que pensar. E a gente está sendo forçado a pensar no momento de pandemia. Então, é aquilo que a gente fala dos limões tirar limonada, mas é durante a guerra que o Papa Nicolau é descoberto. E a gente previne o câncer. É durante a guerra que as tecnologias são elaboradas. Ninguém pode deixar para depois. É exatamente já que a crise, né, lembrando Deleuze, nos força a pensar, infelizmente, não na parte da estética bela, mas uma estética do feio e do grotesco, talvez uma estética cínica, né? Mas nós estamos sendo forçados a pensar, que se pense agora. É a hora de pensar, não é amanhã, ela é agora. E que as deusas e deuses
Oxalá façam com que... Porque nesse momento eu não estou acreditando mais nos homens, só as deusas e os deuses, né? Para que a gente saia disso. Porque nós não temos condições de sair. Eu, Georgia, nas leituras que tenho feito, dos artigos internacionais, do que me restou da biologia que aprendi, que ainda guardo em mim, antes de 2022, um controle de uma pandemia, a não ser que tenha uma vacina que seja dada a todos. Acredito que a gente vai entrar e sair, vai entrar e sair. Então, a hora de pensar assim, Carol, é agora. Não é amanhã, não. Excelente, Jorge, essa sua reflexão, essa última parte, assim, amplia bastante, né? Rogério, tá caladinho? Rogério tá caladinho. Eu já sei que o Rogério caladinho quer falar. É isso, assim, né? Pensar. Eu gostei muito também dessa fala final de que é o momento de pensar e estamos num momento político de que pensar e deixar visível as reflexões, às vezes até perigoso. O pessoal é despedido quando pensa diferente, né? Tem essa coisa do pensamento único que não leva, não permite crescer se a gente fica no pensamento único. E aí, por isso também, acho que a importância de não ser totalmente favorável e não ser totalmente contrário a essa adoção do ensino remoto. Mas é isso, né? É preciso pensarmos e também acho que é importante estabelecermos lugares de discussão e de montar esse projeto em conjunto para que seja possível, por exemplo, aí, né, no retorno agora, no próximo semestre ou para o próximo ano. Eu estava vendo a notícia, acho que ontem, que saiu um documento com as orientações do MEC de 2020 a 2023, se eu não me engano, está recém-elaborado aí, e a lógica é de que no ensino superior, pelo menos, é para ficar mesmo esse hibridismo entre o presencial e o remoto, mas é importante questionar algumas questões que estão nesses documentos, mas nós precisamos ter espaço de trocar ideias entre pesquisadores, entre os professores, para que não entremos nesse piloto automático de só ir cumprindo as poucas orientações que vêm de cima, né, de fora. É importante nós estabelecermos uma rede de troca de informação e de pensar juntos, né, para tentar chegar nesse ponto de equilíbrio. Acho que principalmente isso, né? Internamente, nos institutos, nas universidades, mas tentar, fico pensando em como estabelecermos essas redes de troca de informação para pensarmos um projeto juntos, né? Porque a gente está... volto a falar entre a cruz e a caldeirinha. O mundo ideal não está posto, são várias variáveis, e elas não são... Nós estamos com questões que elas não são necessariamente antagônicas, mas elas estão postas de tal ordem que elas criam problemas sérios. Entender como esse governo quer nos destituir da sala de aula, destituir mais ainda o nosso valor. Então, a gente tem que pensar o remoto tanto enquanto qualidade, mostrar a validade dele, mas, ao mesmo tempo, mostrar os perigos dele dentro dessa estrutura, que é isso que a gente tem que entender. Por isso que a discussão, por isso o sonho, a Georgia, o mundo ideal da Georgia de pensamento, né? Nós teríamos começado no final de setembro. Teríamos suspendido, teríamos criado atividades remoto, né, de modo a manter os alunos na questão da sociabilidade necessária, né? Que a gente criaria alguma estrutura para eles, porque a gente sabe como é que é adolescente, criança, para não haver esse escape, para manter o vínculo, que seria retomado, e a gente teria o respaldo. Porque vocês imaginem, nesse governo, se a gente não tiver ensino, vocês acham que a gente pode ficar sem ensino dentro de uma universidade, dentro do Instituto Federal?
do jeito que eles querem passar o rolo compressor sobre nós. Isso. Então a gente tem que ter, mas a gente tem que pensar. Que venha a vacina, né? Que venha a vacina. Jorge, acho que é isso, né, Rogério? Conversa. Nossa, adorei falar. Você não tem noção. Isso aqui estava doida para falar sobre isso para os meus colegas. É muito, muito Obrigada. importante. Nós no IFTM, a gente vai ter um seminário agora, na próxima semana, dia 15, 16, 17. Primeiro seminário, agora, nesse momento de pandemia, né? E acho que a gente tem que pensar nessa perspectiva que você colocou, né, Jorge? Daqui para frente, esse hibridismo, né, entre o presencial e o não presencial, começar a pensar isso A gente não tem escapatória. em termos pedagógicos, né? O que eu sinto muita ausência, e eu lembro muito do texto da Hannah Arendt, A Crise na Educação, né, Jorge? A crise na educação não está desvinculada. E isso tem faltado, tem sentido muita falta. Foi muito boa a conversa, ampliou bastante. Eu acho que vocês, né? Eu recebi algumas mensagens do pessoal da universidade, muita gente assim indignadíssima, pessoas indignadas com essa discussão do ensino remoto na universidade, pedindo apoio e outras favoráveis. E eu falei, agora eu quero acompanhar o debate na universidade, né? Como que serão as reflexões? Eu acho que vai aparecer muito mais reflexões em termos de educação, mas também em termos dessa crise, né? Na perspectiva da Hannah Arendt, a crise na educação, como o pessoal da cultura tem feito, conseguiram aprovar um auxílio emergencial na cultura, que é a crise, né? Na cultura, a crise nos meios de comunicação também, né? Tá aparecendo. Estamos no momento de crise. Estamos, no ápice da crise, melhor dizendo, né? De crise agora, em todos os níveis. Essa informação que você traz de que existe uma projeção de 3 a 5 mil mortes no Brasil por dia, né? Foi uma matéria que saiu ontem, foi a John Hopkins que fez a estimativa diante do quadro político e sanitário do Brasil. É assustador, e eu acho que, para além da questão pedagógica, você entra numa questão como ensinar alguma coisa num contexto em que a morte ela é real, no sentido de bater na porta o tempo todo e você conviver. Me lembra muito o livro da escritora que foi premiada, Prêmio Nobel de Literatura, Svetlana? Isso. Como que é o texto dela? A guerra não tem rosto de mulher. De mulher. E ela começa, nesse texto, eu até citei na tese, ela começa, logo na introdução, dizendo que como que era um país devastado por guerra, conviver com a morte, né? E aí que uma criança chegou, uma senhora estava narrando isso para ela, uma criança chegou e perguntou, mãe, o que as pessoas fazem embaixo da terra? Né? Porque aquela convivência, ter corpo o tempo todo, e as pessoas enterrando, provavelmente, né, a visão cotidiana de uma criança, de uma adolescente, e aí, num contexto de um Brasil, né, que já é alarmante, mais de 1.000 mortes por dia, você joga isso para 3 mil, o que é ensinar? O que é você ter contato com o outro? Porque pode ser que amanhã o outro ou você esteja aqui, né? Hoje você começa a se espirrar e dar febre, sentir febre, você já viu todo o cenário. Eu estou com gânglio e é por causa de um nervo que eu tenho. Olha, eu tenho uma prima que nós temos um primo que é médico, ele falou assim, Érica, você já teve Covid esse mês 5 vezes. Porque cada espirro é um pânico. A gente está diante disso. Eu só queria falar uma última coisa. É o momento de pensar, e é um momento de pensar muito sério, porque se nós não pensarmos, vão vir com um bolo pronto, com uma receita pronta,
E, assim, eu não vou dar nome aos bois, mas eu vi uma diretora de uma certa unidade, e ela ainda falava sorrindo, né? Que é a parte mais... Todo mundo contra, não o remoto, mas naquele momento, sem uma análise, como é que seria um EAD, como é que seria qualquer coisa, e ela com sorrindo, né? Porque os alunos do curso dela, todos ricos, extremamente misóginos e machistas, que a gente sabe que tem professores que não podem aula nem dar nos cursos porque eles agridem verbalmente as professoras, de famílias de alta elite que tá tudo no boteco sem máscara na esquina da minha casa. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque o perigo, e aí vamos citar a Hannah Arendt de novo, né, quando ela retoma o Mênon do Platão. O maior perigo não é pensar errado, é não pensar. Então, quando as pessoas... E eu entendo, claro que eu entendo, o medo das pessoas da gente começar a discutir isso em determinados sindicatos, determinados grupos, com esse governo, com esse país, né, que quer acabar com a gente, eu entendo toda a lógica e eles não estão errados. O problema é que se nós não pensarmos, vão pensar por nós. E como, de alguma maneira, nós somos aqueles... Eu não gosto da palavra, mas é isso que a gente é. A gente é o intelectual. A gente é o intelectual. Se é orgânico ou não, eu não sei, eu deixo com Maria Socorro Militão. Mas a gente é o intelectual, a gente é aquele que vai vir e vai trazer alguma coisa, vai construir. Se não formos nós, vai ser quem? A Damares? Eu fecho aqui, senão eu vou falar mais mal. Jorge, muito obrigada, viu? Foi muito linda a nossa conversa, muito mesmo, assim, amplia bastante, mexe com outras reflexões que até então não tinham aparecido com mais organização, né? Beijão, gente, até mais. Beijo, obrigada, bom demais. Até mais, tchau. Valeu. Tchau.